vai mandando esse Atlético agora com o Pirivinho tocou para Rivel, dá parte no dia. O Campeonato Brasileiro encarando o ataque, entregando a bola para Julimar, a marcação do Gedeilson, da bola para o Eric. O ano de 2024 a gente sabia que seria um ano diferente, né? Um ano do centenário, então a gente precisaria ter resultado dentro de campo. Aí o primeiro campeonato do ano, o Campeonato Gaúcho, a gente entrou, até começou muito bem, uma vitória contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé, um jogo difícil, né? Mas que deu a tonalidade daquilo que a gente queria para o ano, né? Depois, infelizmente, nós tivemos uma sequência de empates ali, que acabou nos complicando na questão da pontuação e tornando o campeonato difícil. Em alguns momentos até ficamos ameaçados pelo rebaixamento, mas aí veio a Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil já a equipe foi muito bem, os dois grandes jogos contra o Clube Atlético Paranaense na terceira fase da competição. E na sequência aí o grande campeonato do ano, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, aquela que dá o acesso à Série B, e aí nos quadrangulares nos credenciar para buscarmos o acesso, que é o grande sonho do nosso clube, da nossa comunidade, né? Principalmente nesse ano fantástico que é o ano do centenário. A minha relação com o Ipiranga vem de 100 anos atrás. O meu avô foi um dos fundadores e também o irmão dele, de nome Nilo Amorim. E a minha avó, Ercília de Francesco Amorim, todos participaram com aquele grupo que fundou o clube. O meu avô, segundo os relatos e manuscritos, aporta Erechim em 1918. Traz consigo, primeiramente, a família, né? E junto uma bola de futebol. Com essa bola de futebol, ele, com seus pares, solicita a terraplenagem da Praça Júlio de Castilho para fazer o primeiro campo de futebol. Fazendo o primeiro campo de futebol, tem que existir o primeiro time de futebol, que é o Brasil Time. Mas esse time, ele dura 1 ano, 2 anos, ele é extinto, ele é para a formação do Ítalo Brasileiro. Os do Ítalo Brasileiro vão formar o Ser Atlântico. Aí começa o vírus do futebol em Erechim. Não existiria Atlântico 14, Brasil da Cezena, Ipiranga, se não houvesse a bola de futebol, que o vô Teodoro Tedesco trouxe no ano de 1919. O Ítalo Brasileiro, que era o clube social também que tinha, era uma sociedade meia fechada, mas para descendentes de italianos. Veja, meu avô chegou em Erechim em 1923, né? Ele veio de Santa Catarina. E a minha avó chegou em 1922, vinda com a família dela do Espírito Santo. Então eram assim pessoas que estavam recém-chegando. Eles foram a esse jogo de futebol na praça hoje Júlio de Castilhos. E aí o meu avô descreve que eles viram a superioridade do Ítalo Brasileiro sobre o Esporte Clube Rio Branco, começaram a torcer por esse time, né? Começaram a incentivar o time. Aí o pessoal da cidade não gostou e saiu uma briga muito feia. Joga uma partida, um púgilo, uma briga nessa pelada, dá origem à fundação do Ipiranga. O pessoal vai para o hotel da cidade, que existia na época, e passando a ação, dirigir-se ao amplo salão de festa do antigo e já
extinto Hotel Central. E fizeram uma reunião, naquela mesma reunião já foi definida uma diretoria, o diretor eleito, ele foi empossado imediatamente, ele foi eleito diretor, tesoureiros, secretários. Aí os relatos e os manuscritos do vô, que na tarde de 18 de agosto de 24, após uma pelada, né, pelas 18 horas, o Ipiranga foi fundado. As Legionárias, segundo a pesquisa que eu fiz, foi uma torcida feminina que surgiu pelo lado do Ipiranga, e uma das fundadoras foi a dona Ercília Amorim. A minha avó foi uma das fundadoras das Legionárias, que era uma torcida organizada, composta só de, na época, moças, né? Na época minha avó estava com 17, 18 anos, mais ou menos. Ainda não era casada com meu avô, eles eram namorados. E a função desta torcida era angariar fundos para o clube recém-lançado. Elas vendiam botões de rosas na frente do estádio, onde estádio, a gente diz estádio, mas na verdade eram campos de futebol, né? E aconteceu que, coincidentemente, minha avó foi a primeira moça a conseguir vender um botão de rosa branca, que era o que elas vendiam, né, para o Ipiranga. As Legionárias, pelo que eu já pesquisei, ela foi fundada em 1924, no mesmo ano que surgiu Ipiranga, em seguidinha já surgiu. E esse grupo acompanhava sempre a torcida, a equipe, onde quer que eles jogassem aqui na região, com essa função. Também elas faziam campanhas, vamos dizer assim, para conseguir novos adeptos de sócios para o clube naquela época, né? Era mais isso aí, a função delas. Que elas brigavam com as rivais do Atlântico, os atlantistas. E muito interessante que daí na segunda-feira elas estavam, uma boa parte daquelas moças, senhoritas da época, estavam trabalhando juntas numa empresa muito conceituada em Erechim, que era do Saulo e Ponocélio. Mas no campo eram rivais, não inimigas, só rivais. E brigavam quando às vezes esquentava um pouco o ônibus, era de sombrinha, uma na cabeça da outra. Porque era muito comum naquela época, as mulheres iam com um chapéuzinho decorado, com bordadinho, vestido longo e um sapato adequado para a época. E os homens iam chamado de fatiota, que é o terno. Terno, gravata e um social. Era um evento social, e ao campo de futebol. E que eu já pesquisei no Rio Grande do Sul, tenho certeza absoluta que é a torcida organizada mais antiga do Rio Grande do Sul. Do Brasil ainda não tem essa informação. Mas provavelmente foi a primeira torcida organizada feminina do Brasil, ou entre as primeiras. Nelito Noal, ele foi goleiro do Ipiranga e ele dizia que um grupo de amigos decidiu formar esse clube e constituíram como campo de futebol onde estava localizada a montanha. Aos sábados à tarde, quando eles não trabalhavam, então eles iam passar os sábados da tarde e os domingos plantando grama, fazendo churrasco, enfim, e batendo uma bolinha e tal, né? Uma bolinha, deve ser um balão pesado de couro, né? Da época. A partir daí, o Ipiranga comprou o terreno no hoje bairro Ipiranga e construiu o Estádio da Montanha, que nada mais é que um pavilhão de madeira ao estilo e molde inglês, com dois lados bem determinados para as torcidas, né? Como meu avô foi um dos fundadores do Ipiranga, ele possivelmente 2 vezes, e é fato isso, presidente do clube 26 e 45, e na presidência do clube, está aqui o convite, de 45, foi inaugurado o pavilhão Getúlio Vargas. Então, para ver como é interessante isso aí, e eu não tenho essa notícia ou o estádio Getúlio Vargas, ou como o Ser Atlântico era baixada, era montanha, né? Sempre foi montanha. Ipiranga sempre foi na montanha. Nós saímos aqui da João Pessoa a pé, ou de caminhonete, na carga da carroçaria
dos vizinhos para assistir o Ipiranga lá na montanha. Então o nome era Montanha. A primeira vez que eu assisti um jogo do Ipiranga, eu tinha 9 meses. E a partir daí eu ia praticamente em todos os jogos, que naquela época era domingo, né? Aos domingos. Não eram muitos que se faziam, era principalmente contra o Atlântico. Então tinha os famosos Atlangas e bastante rivalidade. A gente que era criança ficava sentado ali junto ou ficava correndo na frente, que entre esse pavilhão e o alambrado tinha um bom espaço para brincadeiras, né? Mais tarde, durante a minha adolescência, eu ia com as minhas amigas também. E claro que a gente ia ver mais para ver os jogadores do que o jogo em si, né? Com certeza isso, né? Este foi propriamente o início do futebol de campo do Ipiranga, com 11 atletas, com fardamento, com cor, com distintivo, com nome. Estabelecido lá no Estádio da Montanha, porque a cidade onde o estádio ficava, que se chamava Estádio Presidente Vargas, na comunicação popular era o Estádio da Montanha, né, que em relação ao resto da cidade ficava no alto. Quando eu comecei aqui, eu comecei lá na montanha. Lá era bom de jogar, o gramado era bom, as arquibancadas de madeira, um pavilhão muito bonito, no modelo daqueles estádios antigos da Inglaterra. E lá a gente tinha muita proximidade, assim, próximo do torcedor, a tela ficava pertinho. Ali era bom, eu gostei, fiquei 2 anos e meio jogando 3 temporadas ali. Ali foi uma época muito boa, que o torcedor, ele comparecia ao estádio, nos treinos, os caras sempre cheios. No tempo da montanha, ou da baixada, ou do 14 de julho, existia sempre um torneio início, onde que 14 de julho, Ipiranga e Atlântico faziam esse torneio início. Às vezes também nesses torneios eram convidados o Taguá e um de Passo Fundo, o Gaúcho de Passo Fundo. Morava e moro próximo ao antigo Estado da Montanha, lá na rua José Pigosso, entre José Pigosso e a Bento Gonçalves. Eu joguei naquele estádio, quando menino, inclusive em companhia até do Hamilton Dreves, que hoje é narrador, dentre outros. Toda a vida me criei lá, nós amávamos aquilo lá. Dentre as famílias que residiam lá e eram lindeiras do estado de Ipiranga, a família Macian, né? Na visão de quem vem de Aratiba para Erechim do lado esquerdo, e por lado direito, na época, era a família Pauletti, que é para onde se imaginava que pudessem vender para ampliar o estádio. Essa família não quis vender, o clube resolveu se mudar aqui para baixo, né, para o estádio daqui, que ficou um outro mundo, né? O Colosso da Lagoa daqui, lá era o Estado da Montanha, né? Então o portão de entrada era bem nessa rua, digamos assim, praticamente na metade da quadra. A bola lá nos Pauletes, eu sei porque o velho era padrinho do meu pai, era uma guerra, a bola não voltava, era um desespero. Eles tinham tela alta, tudo protegido, mas sabe, futebol é futebol, era uma folia toda vez que ia para lá. Lembrar que aquela bola antiga era pesadona, era cor, era tudo assim. Então, inevitavelmente, uma hora ou outra ia uma telha, alguma coisa. Então, quando ela conseguia pegar a bola, ela não devolvia, né? E aí isso foi desgastando a diretoria, os jogadores, os treinadores, toda a comissão técnica, que obrigou a mudança. Lá no estádio da Montanha, o Ipiranga então viveu boa parte da sua vida até 1970, quando ele acabou indo de mudança para o Colosso da Lagoa. Olha, eu cheguei ao longo da pesquisa chamando o Atlanga do nosso Grenal. E, na verdade, ele se tratava de um clássico que ele dividia não apenas 2 clubes rivais, ele acabava dividindo pessoas, famílias, empresas, mas no sentido de cada um focar para o seu time. E o Café Grossotinho era interessante, o pessoal se separava, não se misturava. A direita entrava um e a esquerda outro. Os neutros ficavam no meio, que era o pessoal da 14 de julho, e os que não gostavam de futebol. Mas era bem, não sentavam juntos. Mas era uma coisa assim que mexia uma semana inteira, especialmente com as 2 emissoras de rádio da época,
e com concentrações, enfim, era o assunto da cidade. Antes de ir trabalhar no empreendimento do Ipiranga, eu concluí o meu curso ginasial no Medianeira e fui até a Rádio Erechim falar com o Euclides Tramontini, que era o gerente da Rádio Erechim, pioneira ZYF7, da qual o meu pai tinha sido um dos fundadores, e pedi para fazer alguma coisa lá. Então eu me dirigia aos domingos à montanha ou à Baixada, e daí o jogo preliminar eu dava as informações. E daí, falando com o Tramontini, nós resolvemos pendurar numa das janelas da Rádio Erechim, que ficava ali no edifício Fazolo, 2 gaiolas. Uma gaiola de um cardeal, que estaria representando o Atlântico, e na outra gaiola, então, um canarinho, que era o Ipiranga. As rádios já no sábado à noite tocavam o hino dos 2 clubes, faziam algum comentário, né? Que o meu avô participava já também como comentarista. Então já a atmosfera já aquecia no sábado. Eu me refiro à Rádio Erechim, né? Que era chamada Rádio A Pioneira, que é de 1947, dia 2 de julho, e também a Rádio Difusão, que veio, se não me engano, em 1960. Então essas 2 rádios tinham setoristas e tal, nos 2 clubes. Na semana de clássico, o Ipiranga tinha por praxe ir concentrar em Barão de Cotegipe, e o Atlântico juntava suas malas, enfim, e ia para Três Arroios. A rivalidade, assim, hoje, atual, o pessoal não tem uma noção do que era um Atranco. O Atranco é, para mim, um dos maiores clássicos do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. Porque era só 2 times na cidade, tinham 14, mas não tinha uma torcida como tem. E nunca formou um grande clássico, assim, contra o 14. E o Atranco era esperado por dias, por meses, assim, o jogo, o próximo, o revanche. Eu quero ressaltar que o termo Atlanga, ele foi encontrado na pesquisa feita no jornal A Voz da Serra, no dia 18 de setembro de 1948. Era a véspera de um clássico, e num artigo escrito pelo senhor Ervino Nering, ele assinou um artigo chamando para que os torcedores comparecessem no domingo, no dia 19, para prestigiar o clássico Atlanga. Foi a primeira vez que eu encontrei na imprensa ou em rádio, enfim, o termo Atlanga. E a partir daí ele se popularizou, né? O nosso adversário sempre foi o Atlântico, né? A nossa briga sempre foi com o Atlântico. O 14 a gente se dava mais um pouco, mas a dificuldade nós tínhamos no Atlântico, nós nunca se damos bem. Tanto é que fizemos 200 reuniões para fazer a coligação, se juntar, né? Chegava na hora, não dava certo. O Ipiranga queria o amarelo e que eles entrassem com o verde, daí que eles também eram verde e vermelho. Sempre tinha um quê, um porém, né? Que não deu certo. Até que o Atlântico parou com o futebol, aí começou a funcionar. Olha, no levantamento que nós realizamos, né, eu encontrei 175 clássicos Atlanga. Desses 175 clássicos, o Atlântico venceu 77, o Ipiranga venceu 57 e nós tivemos 41 empates. Quero observar que dentro desses 175 clássicos, eu os pesquisei de 1937 até o final de 1976. No início de 1977, o Atlântico fechou o seu departamento de futebol e nunca mais retomou. E o Ipiranga, ao longo de 1977, também fecharia o seu departamento de futebol. Em 1981, num torneio cinquentenário da cidade de Carazinho, o Atlântico e o Ipiranga foram convidados a participar desse torneio. Então eles montaram 2 equipes praticamente amadoras, às pressas, em 1981, e se encontraram 2 vezes. E os 2 deram empate. Um no Colosso da Lagoa e um na Baixada Arruba, lá no Atlântico. Então, dentro desses 175 clássicos, estão esses 2 clássicos de 1981. Mas os Atlangas oficiais realmente foram até o final de 1976. Quando eu cheguei aqui, o Atlântico disputava a segunda divisão. Às vezes criava aquele campeonato da cidade.
Nós jogamos muitas vezes contra o Atlântico. Umas vezes ganhava, outras vezes perdia, empatava. Mas eram uns clássicos muito bons, porque o Ipiranga disputava a primeira divisão e o Atlântico era a segunda. Mas o Atlântico sempre teve um time muito bom, que era o clássico, a rivalidade, coisa que hoje não tem mais rivalidade. Em 1967, uma lembrança muito boa, Ipiranga estragou-se campeão do estado. E a cada 10 minutos, para provocar os atlantistas, eram feitos uns espolcados de foguetes. Um fato curioso foi o primeiro Atlântico jogado exatamente no dia 25 de abril de 1937, no quilômetro 10, Estrada Velha para Getúlio Vargas. Participaram 6, 7 equipes e eles fizeram um sorteio para ver quem jogava contra quem e quem perdia ia caindo fora. E o primeiro jogo sorteado foi Atlântico e Ipiranga. O jogo acabou com vitória do Ipiranga de 3-0. O jornal que era do grande Estevão Carraro, ele anunciou que o resultado entre Atlântico e Ipiranga foi 0-3 em favor deste último. Ou seja, não precisa dizer mais nada. O grande clássico, além do Atlântico, o outro grande clássico era Ipiranga e Gaúcho Passo Fundo. Esse era um ferrenho. Era um clássico assim tremendo também, dava muita briga, tanto aqui como lá. E nesse jogo aí foi à noite, novembro de 73, estava transcorrendo normal, num escanteio, subiu o Pontes, que eram os famosos irmãos Pontes, eram 3 irmãos, 3 zagueiros, os 2 jogavam no Gaúcho, um já estava no Inter. Houve um empurrão ali, e aí o nosso goleiro Valdir desentendeu com o Pontes e começou uma briga generalizada. Quem começou a briga, para ser bem sincero, foi o nosso goleiro, o Valdir. Bateu no escanteio, o Pontes era um jogador muito viril. Ele foi contra o corpo do Valdir. Nosso goleiro, o Valdir não gostou, e aí deu um tapa, uma bufetada, e aí fechou o tempo. Na verdade, nós estávamos divididos. Um lado a torcida do Passo Fundo e o outro nosso. E nós estávamos ali, um xingando o outro, né? E aquela folia, entre nós não deu a mínima, bronca, nem coisa nenhuma. Era aquela gozação. E aí, quando nós demos por conta, o rolo estava feito. O Valdir pegou a bandeirinha de escanteio e começou a ir para cima de todo mundo. E todos os jogadores fechou o tempo com todos eles, com exceção do Mosquito, que era o lateral, a ponteiro esquerdo. Como ele estava voltando já de uma suspensão, ele não quis ser expulso de novo. Daí ele ficou à parte e não foi expulso. Os outros 21 jogadores, 11 do Ipiranga e 10 do Gaúcho foram expulsos. Ali foi injustiça, porque muitos jogadores não participaram da briga, tanto nós como do Gaúcho. Foram poucos que participaram da briga. Foram injustamente suspensos. Mas ali foi uma briga violenta, sim, mas foi rápido, compreende? Então, quer dizer que quem levou a pior foi os gaúchos, né? Nós éramos quantos? 6, 7 contra 3, 4 gaúchos, os outros jogadores gaúchos não se meteram na briga. Quando se deu a confusão, eu já estava na tela, sem camisa, cabelo comprido, tentando pular para dentro para participar. E 3 dias depois, tanto o Gaúcho como nós tinha sequência do Campeonato do Gaúcho naquela época. O Ipiranga foi disputar com a Juventude de Guaporé. E não tinha muito plantel. Então juntou gente da base, os reservas. Até o Pedroca não tinha jogado nesse jogo, provavelmente por lesão ou por opção do treinador, jogou lá. E foi contratado de última hora um ex-jogador chamado Remo Badalotti, que jogava na 14 de julho, mas já tinha parado há tempo de jogar. Naquela época era mais fácil fazer os contratos, não precisava de tanto tempo. E por sorte, ou por categoria ou capacidade, venceram 2-0. Na volta tinha uma grande festa na cidade, foram receber na entrada da cidade com foguetório, foi um grande evento. Deu um time misto e venceu, era bom time o Juventude lá de Guaporé. Então foi um jogo que marcou e eu acho que não tem nenhuma situação no Brasil com 21 expulsos, nenhum jogo. Eu nunca vi isso. É uma coisa inédita que aconteceu isso em Erechim. No ano de 1960, nós morávamos na rua Aratiba, um pouco mais de quadra
distante da sede social do Ipiranga Futebol Clube. E fomos acordados pelo barulho que se fazia ouvir, e daí todos saímos de casa e daí vimos chamas enormes vindas da Rua Alemanha e para lá nos dirigimos. Era a sede social do Ipiranga que estava pegando fogo. Meu pai, sendo presidente em 1960, houve um incêndio. E uma das coisas que ficou marcadas na minha vida e na minha família, no dia do incêndio nós estávamos na sacada de casa com minha mãe, vendo o ocorrido, e meu pai prontamente foi lá ao incêndio. Então foi uma das coisas que marcou muito na nossa infância. Eles inclusive conseguiram salvar algumas taças, algumas coisas, eles conseguiram salvar. E eu conheci a famosa taça do campeonato estadual de amadores. Estava assim numa redoma de vidro, era uma taça, como é que eu te dizer, de desenho comum. Ela tinha a parte de baixo, a parte de pedestal bem comprido e em cima a forma de taça mesmo para segurar com duas mãos. Essa foi queimada no incêndio que eu também assisti e vi muito ipiranguista chorar. E daí o fogo, infelizmente, consumiu toda a sede social do Ipiranga. E no momento em que nós estávamos ali, ao mesmo tempo, extasiados pelas chamas, nós escutamos um estrondo enorme que era o pavimento superior, onde era o salão de baile do Ipiranga, que despencava, inclusive com um belo piano de cauda que lá existia e que ecoou por toda a Rua Alemanha ali. Gostaria de ressaltar que a pessoa que idealizou a construção do Colosso da Lagoa, o senhor Dionísio Esganzerla, ele me confidenciou, e eu devo acreditar nisso, que o projeto inicial foi fazer um estádio novo para o Atlântico. E o presidente do Clube Esportivo Recreativo Atlântico na época era o senhor Estevão Carraro, dono do jornal A Voz da Serra, discutiu com a direção do Atlântico e eles chegaram à conclusão que não era viável para o Atlântico abraçar esse projeto. E daí procurou a diretoria do Ipiranga, Pedro Brockman, que era presidente do Ipiranga na época, 1963, aceitou a ideia. E daí então foi criado um plano que permitisse a arrecadação de dinheiro. E daí o plano era vender títulos patrimoniais para que, em arrecadando dinheiro, se construísse o estádio. Porque esse Sganzerla, ele trouxe uma visão nova de como tu fazer um marketing para um clube de futebol. Nessa campanha foi incluído, como estímulo ao pagamento pontual das mensalidades, sorteio de automóveis. Até então não se fazia, tu não imaginava em sortear um carro. Tu sorteava um carro uma vez por ano, mas não toda semana. Então só isso eletrizou a cidade e não interessava se tu era do Ipiranga ou do Atlântico, tu comprava o título porque tu pensava no carro, né? Eram 5, as Kombi, Vilmaguete e rádio, que era extremamente útil naquela época para toda a população, todo mundo via rádio. E chegou a ter em torno de 50 mil sócios, compradores de títulos patrimoniais de todo o sul do Brasil. Era a credibilidade disso aí, porque o pessoal realmente, no sorteio via federal, entregava todos os carros. Em 69, quase no final já da inauguração, o governo federal, a Receita Federal, interrompeu essas vendas de títulos patrimoniais. Quando o governo fechou, proibiu a venda de títulos, né, nós teríamos concluído o Colosso da Lagoa, porque o Colosso da Lagoa não foi concluído. Foi concluído o campo e as arquibancadas, mas ele tinha mais
O complexo era maior, tinha hotel, tinha outras coisas naquela área que ainda o Ipiranga detém atrás do estádio, né? Que são mais de 23 mil metros de área que tem lá. Era para ter piscinas, um ginásio, essa parte não, infelizmente não evoluiu porque por falta de verbas. Aí está, senhoras e senhores, a primeira árvore na ervateira a ser derrubada no terreno onde será construído o Estádio Olímpico do Ipiranga Futebol Clube. Entre eles, lá, a comissão, existia a comissão de finanças, tá? E a comissão de, entre aspas, a comissão de obras, ou a comissão central, como se chamava. Existia a comissão central e a comissão de finanças. Em cada uma delas, com 6 ou 7 integrantes e mais a diretoria. A comissão central era presidida pelo Dr. Gladstone Márcico, a comissão de finanças era presidida pelo Sr. Hermes Campagnolo e Oscar Abal era o presidente. Eu sou neto de Oscar da Silva Nunes Abal. O seu Oscar Abal foi o presidente que conduziu a diretoria, que vislumbrou a construção e a inauguração do Colosso da Lagoa. Antes disso, ele já era presidente, foi o presidente da diretoria que teve o acesso ainda em 67, 68, lá quando conquistou o primeiro acesso do Ipiranga. E a partir daí eles vislumbraram a construção do estádio. Meu pai foi um cara que, dentro do contexto do Ipiranga, todo dia ele ia ao estádio acompanhar a obra. Uma das funções dele era ver se a obra estava em andamento, estava correto ou não, junto com as empreiteiras, essas coisas assim, tu entendeu? Numa ocasião, com o estádio em construção, nós tivemos aqui em Erechim uma jornada dos médicos. E daí meu pai, como orador oficial do Ipiranga, entusiasmado pela magnitude da nova casa do Ipiranga, declarou a certa altura desse discurso dele: nós nos orgulhamos dessa nova casa de esportes do Ipiranga Futebol Clube, nesse estádio que nós já o denominamos de o Colosso da Lagoa. Isso porque no terreno onde foi construído o estádio existia na época uma lagoa. A inauguração oficial considerada foi dia 6, abertura. Essa é que é a data oficial. Mas o jogo inaugural foi isso aí, 2 de setembro de 1970. Foi logo depois da Copa de 70, 3 ou 4 meses. A Copa acho que foi em junho, julho. O Ipiranga foi em setembro, se eu não me engano. Veio o Santos, né? Santos do Pelé, Cruzeiro, que tinha Tostão, Piazza, Independente da Argentina, Taguá de Getúlio, o Atlântico, Grêmio e Inter e Botafogo, de Jairzinho, né? O furacão da Copa. Foi durante um mês, foram vários jogos. O pessoal às vezes só lembra daqueles grandes jogos, mas teve também esses, o primeiro Atlanga, no Colosso da Lagoa, também fez parte da programação de inauguração. Foi 4-1 para o Ipiranga. O primeiro gol do Colosso da Lagoa foi o Rei Pelé, um gol 1040 dele. E o primeiro gol do Ipiranga foi o jogo Ipiranga 3, Esportivo 2, na preliminar de Botafogo Internacional. O Botafogo de 5-2 do Internacional. A tocha olímpica foi a ideia do dirigente, trazer uma tocha olímpica lá da montanha para o Colosso da Lagoa. Veio em cima do carro de bombeiros e uma multidão atrás, jogadores e jogadoras, a base. E ficou durante o período da inauguração, ficou essa tocha lá. Foi uma festa bonita, teve inauguração de placas e de serramentos. Eu tenho fotos da minha avó descerrando placa, discursando, e a gente acompanhou isso e tudo. Na época era um estádio grandioso, para todo o Brasil praticamente. Na época era o maior do interior do sul do Brasil. O comentário no Brasil é que a cidade cabia dentro do estádio todo, 35 mil pessoas, né? Imagina que um estádio desse porte, em 1964 ele começou a ter, imagina, são 60 anos. Bem, meu primeiro contato com o Ipiranga e meu avô como presidente na história do Ipiranga foi numa das minhas incursões na casa dele, lá que eu frequentava bastante, passava muito tempo
lá e eu gostava de estar brincando lá na 6, 7, 8 anos de idade na biblioteca lá e mexendo lá na papelada, nos livros, abri lá um dos armários e me desfraudou aquelas flamas que os capitães trocam antes dos jogos do Pelé, do Santos, do Pelé, que era tão conhecido no mundo todo, tinha estado em Erechim, no Ipiranga, e aí descobri que meu avô tinha sido o presidente daquela diretoria que vislumbrou e fez nascer o Colosso da Lagoa. Pois é, depois de tantos anos, né, eu volto aqui nesse hotel que hospedou Pelé. Aliás, estou aqui no quarto onde ele mesmo se hospedou. Aqui eu realizei com ele uma entrevista que durou alguns minutos antes do jogo ainda de inauguração, na noite do dia 2 de setembro de 1970, quando Pelé esteve aqui em Erechim, acompanhando o Santos no retorno da seleção brasileira da Cidade do México quando foi campeão do mundo. E aquela noite foi inesquecível, não só para a população de Erechim, mas de toda a região do Alto Uruguai. A partida inaugural foi Santos e Grêmio. O Santos acabou vencendo por 2-0 e o gol 1040 foi marcado pelo Pelé, né? Eu me recordo que o estádio ficou praticamente lotado. E eu estava aqui nessa cadeira com meu pai, vim assistir o jogo do Pelé. E na hora do hino nacional, a gente conseguiu pular o muro e a gente veio até aqui, onde conseguimos ver todo o jogo. Eu com 11 anos de idade vi ele fazer o gol naquela goleira ali. Ele acertou um chute no Breno, goleiro do Grêmio, marcando o gol 1040. Foi uma emoção muito grande, minha, da torcida. Quando o Pelé fez o gol, eu lembro que o jogo foi paralisado. Porque a Rádio Tupi de São Paulo, ela tinha como prefixo 1040. E houve até uma solenidade, parou o jogo, entrou o representante da emissora com uma camisa 1040 nas costas e vestiu o Pelé. E eu naquela ocasião não perdi tempo, invadi o campo e colhi algumas palavras dele, né? Foi o primeiro gol do Colosso da Lagoa, Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Vai lá, Francisco. Muito obrigado. Mais uma vez, um abraço. Saiu o melhor 1040. E esse povo bom, esse povo que eu já mereci mais de 50 vezes, o povo gaúcho, o povo de Erechim, meu abraço. Pelo que eu estudei a história, pelo que eu vi e acompanhei de longe, foi feita uma grande festa, né? Era para ser não só festa, mas também era para dar lucro, né? Só que não foram felizes na data. Foi em setembro, dia 2, 3, ali nesse período, e choveu, e também li que o valor dos ingressos também eram caros, e daí afastou aquele público, algo que se pretendia. E daí deu bastante prejuízo. Comprei o carnê e participei de todos, assisti todos os jogos, desde a inauguração até a última. Muita chuva. No jogo do Santos com o Grêmio não choveu. No meu ver, ele não teve sucesso. O público foi fraco. Porque quando eles inauguraram, nós, jogadores, nós achávamos que nós ia inaugurar contra o Santos. E eles mudaram. Aí colocaram, como ele falou, era outro, eles mudaram totalmente. Que nós pensávamos, vamos jogar contra o Pelé, o Santos, olha, nosso time era bom, sabe? Claro que não ia ganhar do Santos, mas nós ia fazer uma boa partida. Aí eles mudaram os planos, nós colocaram em preliminar, né? Não nesse jogo, esse jogo não teve preliminar, teve preliminar no outro jogo, que foi o Internacional e Botafogo. Depois jogamos nós contra o Taguá, contra o Atlântico, quer dizer, quem tem que inaugurar é o dono do campo, que é o Ipiranga, né? Então ele deixou para Grêmio e Santos, Internacional Botafogo e assim por diante, né?
E nós ficamos aqui frustrados, né? Quando o Santos veio para cá, quando foi feito o convite, eles ficaram surpresos, porque o valor que foi oferecido para eles, que era 100 mil cruzeiros na época, era muito superior ao que eles ganhavam no exterior. Naquela época o Santos disputava jogos em praticamente na década de 60 e até 70, jogos em todos os continentes. E eles vieram. Só que foi feito um contrato que tinha que dar aval, segurança para, antes de entrar no campo, tinha que acertar os 100 mil cruzeiros. Quando o Santos chegou aqui, levaram no hotel para eles entrarem em campo. Para poder se recuperar, teve que vender parte do patrimônio, que foi o campo da montanha, né, uma pena, e também um lote aonde que estava uma vez construída a sede social do clube. Eu comecei como jogador amador por mais de uma década, e depois como profissional, e depois fiz 6 anos como preparador físico. Isso então dá um número, dá um universo de jogos incríveis, né? E lá eu cresci muito. Acho que o meu filho nasceu no Colosso da Lagoa. Eu constituí uma família no Colosso da Lagoa. Tamanha era a influência do clube na minha vida, no meu dia a dia. Lá vem Caio Melo, vai chegando, tocou pro Tadei, dominou, 2... Eu tinha um sonho desde menino, como a maioria dos meninos, de ser jogador de futebol profissional. Eu lembro que a primeira vez que eu vim fazer o teste aqui no Ipiranga, eu saí de Rondim e a gente veio em cima de uma caminhonete D20 para fazer o teste no Ipiranga. E na verdade, com a minha idade, já com 18 para 19 anos, nos dias de hoje já é um pouco velho, ultrapassado já para começar. Então praticamente eu não tive base. Quando eu cheguei no Ipiranga, eu fiz o primeiro teste e fui aprovado. E foi uma das maiores alegrias que eu tive, chegar em casa e falar para o meu pai, que era um sonho também do pai, do meu também, né? Que ia começar uma história no Ipiranga de Erechim. Eu acredito que foi no ano 92. Eu lembro que a gente morava aqui no estádio. Eu morei dentro do Colosso da Lagoa. Fiquei 4 anos morando ali. E hoje eu tenho orgulho do meu passado. Muita emoção. Retornar aqui depois de muitos anos, não tem como não sentir lágrimas, porque aqui vivi um período no glorioso e na minha trajetória dentro desse querido clube e fez eu ter uma carreira. Então, é muita emoção, muito sentimento, e voltar aqui depois de muitos anos, mais de 2 décadas, é pura emoção, puro sentimento. Times, elencos de décadas, teve um que é muito comemorado, é na década de 40 e 50, que foi campeão do Amador, campeão estadual do Amador. Era lá naquele lá, o jogador símbolo era o Marimba. Era um jogador, quem viu ele jogar, disse que era extremamente habilidoso. Ele tinha sempre uma redinha na cabeça, que era o símbolo dele. Olhou foto de Ipiranga, alguém com uma redinha na cabeça é o seu Marimba, que é tio do Dunga, capitão do Tetra da seleção brasileira. O outro grande elenco foi em 67, o time lá da montanha. Tinha o Alcino, que era um grande goleiro, está na história de Ipiranga, Pedruca, né? Tinha jogadores importantíssimos naquela era, treinado pelo Altino Nascimento. Eu fui amiga do Mujica, conhecida naquela época, tinha um time, tinha o Mujica, tinha o Ney, tinha o Fernando, tinha o Bira, o Paulinho. Esses eu joguei quando eu cheguei aqui, quando eles foram campeão em 67. Joguei em 68 com esse pessoal, Zé Carlos, Lindomar, Cavalheiro, Plínio, Bira. Eu cheguei a jogar com esse time. Era um time maravilhoso. Eles jogavam que era uma beleza. E o Mujica, eu acho que foi o melhor back, que se chamava na época, que hoje é zagueiro, né? Era o melhor que tinha no Ipiranga. A bola por ele não passava. Já estava muito bem naquele período com uma equipe que tinha o Valdir, saudoso Valdir, grande goleiro, né, que atuou muito aqui no estádio, o Cuca, já falecido, o Mujica, né, grande zagueiro, talvez um dos melhores zagueiros que pisou no gramado do Colosso da Lagoa, e tinha Cito, Paulo Ferro, já falecido, Paulo Borjão, irmão do Paulo César Carpegiani, jogou também aqui no estádio Colosso da Lagoa, Mariotti,
tinha um grande centroavante. Então teve outros nomes também importantes, né, que eram ovacionados pela torcida, jogadores que disputaram o Campeonato Gaúcho da Série A nos anos 70. 74, 75 também tinha uns times muito bons de Ipiranga, no qual aí eu ressalto o Mário Mujica, nosso capitão, que jogou durante 10 anos no clube. Além de jogador, de capitão, ele foi, uma época, 74, foi por um período curto, treinador também. O Mujica, para mim, se não é o maior, eu acho que é um dos maiores símbolos de Ipiranga. Pela trajetória dele como pessoa, como atleta. Ficou em Erechim, acompanha Ipiranga até hoje, né? Vai no estádio, a gente encontra ele ali. Então, o Mujica é uma pessoa que ele se tornou um ícone do Ipiranga, né? E em 1974, por intermédio do professor Barbosa, que também fez parte do Ipiranga, ele juntou vários meninos daquela época de Erechim que gostavam do futebol e jogavam futebol para montar um time base, o primeiro, bem dizer, time base para disputar o campeonato estadual do juvenil. Daí nós começamos a treinar juntamente com o time do Ipiranga. Então nós tínhamos um time bem formado e esse time, em 76, a grande maioria foi profissionalizado, né? Eu, o Capela, o Vilmar, o Valmoro, o Lambari, o Ferrinho, né? O Clóvis, o Canhotinho. E daí começamos a querer fazer parte de uma história do Ipiranga, porque nós, desde gurizada, a gente sonhava em participar do Ipiranga. Em 1977, a gente estava com esse time muito bem montado, já muitos tinham se profissionalizado. Tínhamos certeza que nós tínhamos um futuro muito grande. Mas por algumas razões que acontecem dentro do futebol, o Ipiranga não teve um bom ano em 1977. Em 77, o Ipiranga, por questões financeiras, fechou. Naquele ano e o ano anterior e nos seguintes, muitos clubes do interior fecharam. Houve uma crise muito grande e aos poucos, cada ano era um ou dois que fechava seu departamento de futebol. O clube manteve sua diretoria, sua estrutura, mas sem departamento de futebol. Ou seja, sem futebol, que é o carro-chefe de qualquer time. Principalmente depois da metade do ano já se ouvia algumas coisas. A boleirada mais antiga do Ipiranga, como você diz, aqueles já sentiam mais, porque eles já tinham salário, alguns com carteira assinada. Mas que nem nós que tínhamos subido a recém, a gente queria, era só jogar futebol. A gente queria concretizar o nosso sonho. Então a gente não dava muita bola, como se diz, para aquilo que você comentava nos bastidores, né? Na verdade, para a maioria de nós fomos pegos de surpresa. Apenas a gente ficou sabendo naqueles dias ali que a gente ia fazer o último jogo, um amistoso, e depois o Ipiranga ia encerrar as atividades por um tempo. E fechou para se realinhar, para pagar suas dívidas, para se reorganizar. Ipiranga Futebol Clube adentra o estádio da Montanha com Alcino. Passa a bola para o Ademir. Ademir recua para dentro de campo. Este é o Ipiranga Futebol Clube de 1974. Ademir Cabo recua para dentro de campo. Toca para Ismael. Dr. Gilmar Rubinich foi a retomada do departamento de futebol. Ele foi presidente na época. O senhor Luiz Pungan, um ipiranguista histórico, juntamente com o senhor Hermes Esquenato e juntamente com o senhor Marinho Kern, eles procuravam uma maneira de fazer com que o clube voltasse com o futebol. E eles foram até o Dr. Vilmar Rubinich
pedindo para que ele colaborasse para a retomada das atividades do futebol do Ipiranga. Aí eles disseram, se o senhor aceitar, a partir de agora o senhor não é só sócio, como o senhor é presidente. O doutor Vilmar, que era um desportista, sempre foi, aceitou. Imediatamente ele teve o apoio de outras pessoas, ele implantou daí um plano de sócios, foi formando uma equipe com atletas amadores de Erechim e da região. Em 81 que voltou na forma de amador, com auxílio, o Mujica nessa época retomou o futebol para ajudar o clube, ele voltou, e o treinador era o Pedruco, outro jogador símbolo nosso, por coincidência os dois uruguaianos. Em 83, 84, e aí começou novamente por uma quadra de sócios, quando reiniciou não tinha ninguém, aí começou a aumentar, as finanças começaram a melhorar, pago das despesas e foi indo até voltar em 89 ser campeão da segunda divisão para voltar à elite do futebol gaúcho. Foram 12 anos de luta. Com jogadores aqui da cidade, aqui da região do Alto Uruguai, jogadores que trabalhavam durante o dia, treinavam à noite e no final de semana iam para os jogos da divisão de acesso. Então nós tínhamos aqui caminhoneiros, atletas que trabalhavam em instituições bancárias, então eram diversas profissões, eles não eram exclusivos do futebol. Dá para citar aí alguns jogadores, Etio, né, o Edson, como queiram, Dinho, Hermes, Perim, Scolari, esse pessoal todo, né? Jussi, Gerson, enfim. Era uma galera aqui da nossa cidade, aqui da região. Assim como foi uma tristeza aquele encerramento de 77, foi uma alegria ver o Ipiranga retornar. E em 88, quando eu fui presidente, daí realmente nós profissionalizamos o clube, né? Aí disputamos a segunda divisão para tentar voltar para a elite do futebol gaúcho. E isso aconteceu no ano seguinte, em 89. Também foi um feito muito grande. Conseguimos, naquela oportunidade, liderar o campeonato, né? Na verdade, a classificação quase veio lá em Venâncio Aires. Ganhou o jogo lá por 2-1 e nós fomos jogar contra o São José em Porto Alegre. Se o Ipiranga vencesse aquela partida, foi um jogo à noite, já estaria na divisão principal. E o Ipiranga ganhou. Uma atuação de luxo de Luiz Freire, para mim um dos melhores meias que eu vi jogar. Transmitir esse jogo aí, e aí, meu amigo, chegamos aqui em Erechim, foi uma coisa extraordinária. E depois tivemos então a finalíssima aqui no Colosso Alagoa. Aqui o Ipiranga jogou contra a equipe do Guarani de Cruz Alta, né? E nós ganhamos de goleada, 4-0 para o Ipiranga, o estádio praticamente lotado. O Tobata foi o presidente que conseguiu colocar o Ipiranga de volta à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Foi um momento muito importante para mim, para o clube e para a cidade também. Os 3 artilheiros do Ipiranga foi no Campeonato Gaúcho de 94, Paulo Gaúcho, com 24 gols. Depois nós tivemos o Ailton, conhecido por Queixada, foi 16 gols, se não me engano. E o terceiro, 96, o Sandro Gaúcho. Isso foi 3 anos na sequência e ficou muito conhecido em todo o Brasil, lá, que o Ipiranga é o time dos matadores, dos centroavantes. 3 grandes jogadores. Treinador, sem dúvida, Paulo Poletto. No meu tempo, Paulo Poletto marcou um tempo bom no Ipiranga também. Foi um time mágico lá, 94, 95, 96. Aquilo realmente cativou. Então a gente ia para o Colosso e ficava muito feliz porque você sabia que a equipe ia vencer, ia ter gol do Paulo Gaúcho, ia ter comemoração. Foram anos realmente mágicos do Ipiranga, né? Só que, por ter feito esses grandes times, também a conta ficou grande, né? E a crise começou a rodear o Ipiranga nos anos de 96, 97, 98, aí sim, aí despencou, né? Mas por que isso? Porque até então tinha a lei Zico. Os clubes tinham mais ascendência sobre os jogadores. A influência dos empresários era menor. Em função de ter entrado em vigor a Lei Pelé, os empresários já não tiveram mais por que usar os clubes. E vamos dizer de passagem, né? Que usavam os clubes de barriga de aluguel. Haja visto que o Ipiranga tinha sido citado na CPI do futebol por causa disso. Aí um empresário que estava participando e tal,
Chegou em princípio de 98 ali, pegou e simplesmente saiu fora, porque achava que não precisava mais do clube mesmo, né? E os nossos compromissos onde ficaram. Aí começou a crise e foi indo. Nós, quando achava que estava já no fundo do poço, tinha mais um passo para dar. Naquela época eu era presidente do conselho, né? E o presidente, eu posso dizer o nome, era Antônio Oldra, né? O Tite estava recém chegando, ele tinha treinado um time não sei aonde, ali na Serra e tal. Ele não tinha o nome que tem hoje, claro, né? O Ipiranga contratou o técnico que foi da seleção brasileira. O Tite veio para Erechim para treinar o Ipiranga e não fez uma boa campanha. Mas ele teve um enrosco aí com o jogador. O nosso artilheiro e ídolo da torcida, na ocasião, era Paulo Gaúcho, o jogador que decidia os jogos para o Ipiranga. E o Tite, não sei por que cargas d'água, resolveu deixar o melhor jogador do Ipiranga no banco. E aquilo foi uma birra do técnico, não foi um jogo só, foram diversas partidas, e aí se criou um climão, né? Aí no vestiário. E daí teve esse jogo fatídico aí, e fomos jogar contra o Caxias. E perdemos o jogo, né? No final do jogo, o Paulo Gaúcho teve a feliz ideia de dar uma entrevista logo para uma rádio lá de Caxias e usou uma expressão parecida aí de que treinador burro ou cabeça de bagre, coisa parecida ali. O pai lá ouviu e no outro dia a situação foi essa. Ou saiu eu ou saiu o jogador. Aí tomamos uma decisão de mandar embora o jogador. Nos custou caro isso aí e tal, e logo um mês depois, por causa que um outro jogo que não deu certo, foi dispensado o Tite. Daí nós fomos jogar contra o Atlético Carazinho, em Carazinho, e a gente acabou perdendo o jogo, 2-1 contra o Atlético Carazinho. No retorno, todo mundo voltava junto, até a imprensa voltava com nós no ônibus, e o presidente Antônio Oldra falou, infelizmente o time está mal, não está jogando, temos mais 2 jogos em casa, quem vai assumir vai ser o Guilherme Maculi, e o Tite não faz mais parte da sequência de trabalho. Aí, em 99, infelizmente, por causa dessas coisas todas, nós caímos. Da primeira, fomos para a segunda, né? Me lembro até hoje esse fato. Foi lá em Santo Ângelo, diante da equipe de Santo Ângelo. Precisávamos de um resultado positivo e estava sendo ele até os 30 minutos ou mais do segundo tempo. Aí levamos um gol que nos derrubou. Aquele dia parece que o chão despencou debaixo dos meus pés. E daí a coisa foi piorando, né? E daí chegou em 2002, foi o último presidente, né? Aí o que ocorreu? Como eu era presidente do conselho, né? Não tinha para quem deixar a chave. Daí eu tive que assumir, né? Mas eu tinha vontade de fechar a porta e jogar a chave pela janela e virar as costas e tchau. Qual era o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos uma dívida na época de 1,5 milhão entre causas trabalhistas, causas comuns aí e empréstimos de terceiros. Nós tínhamos que tomar uma decisão, ou cuidar das contas ou tocar o futebol. Pela afinidade que o seu Chico Pungan, à época, que era meu vice-presidente, tinha com o Barão, nós oferecemos para o Barão, se ele quisesse usar para suas práticas de educação física, fazer o bom uso lá do complexo. A coisa prosperou. Em 1º de setembro de 2013, nós fizemos um comodato com o Barão, né? Foi assinado de 2003 a 2011, 8 anos. Já nos aliviou, nós deixamos de lado, no caso, o futebol e fomos fazer essa parte ali administrativa de resolver os problemas que existiam. Naquele momento em que iniciou a parceria, eu acredito que foi o pior momento do Ipiranga, porque a equipe já não tinha futebol há algum tempo, não havia nem gramado no estádio e havia dívidas, né? A ponto de haver a possibilidade do estádio ser leiloado. Nessa época que eu fui procurado, né, no clube, essas pessoas que me procuraram, elas me pediram, né, para poder ajudar, fizeram uma vaquinha, como a gente diz, né, para poder pagar essa causa trabalhista para nós revertermos a situação do clube.
porque senão, naquele momento, nós teríamos perdido o estádio, o clube, que já tinha uma pessoa que tinha já arrematado o clube, né? Mas nós tínhamos um prazo e nesse prazo nós conseguimos reverter a situação. Na época, então, o Ipiranga aceitou ceder um terreno para o Barão, porque o Barão tinha interesse em construir um ginásio de esportes, e em troca disso, o Barão pagou a dívida mais urgente do Ipiranga e mais ou menos acalmou ali aquela situação mais dramática. E junto com isso também, o professor Valério Schilo, ele sonhava em ter futebol em Erechim. E aos poucos, muito aos poucos, se começou um projeto que lá na frente tinha o objetivo de colocar o Ipiranga de novo na primeira divisão do futebol gaúcho. Num primeiro momento se precisou trabalhar a estrutura do estádio. Então foi feito várias melhorias, várias reformas, começando pelo campo. O campo tinha um matinho de 1,5 m, mais ou menos, então roçar, plantar grama nova, cuidar, enfim. A própria estrutura física ali, arquibancadas que tiveram que ser restauradas, a pintura do estádio, banheiros, vestiários, túneis. Uma coisa que foi bem legal e que foi uma obra, assim, acredito que tenha sido a obra mais vultuosa da reforma ali em si, resolveu o problema do alagamento do túnel. Então, desde que o estádio existia, quando chovia, o túnel alagava. E eu, como engenheiro, que fui o responsável técnico, nós fizemos uma valeta que teve um lugar que deu mais de 3,5 m, 4 m, e levamos aquela água e drenamos tudo lá, fizemos tudo o que precisava fazer para resolver esse problema. E foi um problema que foi resolvido para sempre, né? Um problema que sempre existiu e que, de repente, agora não existe mais. Então, a gente trabalhava em sistema de voluntariado. 50, 60, 70 pessoas. O Valério, ele tinha essa capacidade de trazer as pessoas para dentro da sua empolgação. O trabalho do Barão, em parceria com o Ipiranga, já tinha alguns anos. Nós já estávamos há 2 ou 3 anos disputando a segunda divisão com o objetivo de chegar na primeira. E num determinado momento a gente foi surpreendido com uma notícia de que o Valério estava muito doente, que ele tinha um câncer e as perspectivas, o prognóstico não era bom. Naquele momento em que a gente soube que o prognóstico não era bom, a gente tinha a esperança de que ele pudesse ver o Ipiranga subir, porque era aquele ano. Ele dizia que era o ano que ele tinha marcado para ser dentro daquele cronograma que ele tinha desenhado. E aí o Valério, ele faleceu antes que a gente esperasse, antes do prazo dado pelos médicos. E aí foi um baque que num primeiro momento desestruturou, mas eu acho que ele era tão bem quisto e as pessoas estavam tão envolvidas nesse projeto que todos que continuaram, e ninguém desistiu, continuaram por ele. E a gente seguiu. E até que chegou o dia do jogo que daria pra gente a passagem para a primeira divisão. E aconteceu e a gente subiu e teve desfile em carro de bombeiros e foi muito legal. E acho que a gente devia isso pro Valério, sabe? Porque se a gente embarcou no sonho, o primeiro a sonhar tinha sido ele, sabe? E foi muito legal. Pois é, a incumbência caiu nas mãos da Tere e a gente que achava que se sentia um pouco desconfortável em frequentar esse ambiente masculino do futebol, acabou tendo que entrar em vestiário, acabou tendo que, sabe, andar por todos os ambientes e conversar com todas as pessoas. O Poletto continuou sendo técnico, a equipe continuou junto, como sempre foi, mas a gente entregou o Ipiranga, então, na primeira divisão, com uma boa estrutura e com o reconhecimento da comunidade, sabe? Como nós recebemos o clube em setembro de 2011, nós não conseguimos nos preparar convenientemente para enfrentar o campeonato de 2012. E daí, quando nós se damos em conta, não deu como nós queríamos e caímos também. Mais um período difícil nosso.
É isso aí. Nós temos umas coisas que muitas vezes a gente, quando tá lá e vai começar o jogo, a gente fica naquela. Olha, isso aí é o seguinte, depende do momento que tu tá. Tu olha lá pro campo e você vê a bandeira enrolada. Tem gente que acha que se a bandeira tá enrolada, nós vamos perder. É, porque a bandeira enrolada vai dar problema. Nós temos que ir lá e desenrolar essa bandeira. Que quando tu tá atravessando um momento que tu não tá bem, tu acredita até em Papai Noel. Aí a camisa, botaram a camisa branca. Pá, não, tem que ser a listrada. Usar aquela camisa da sorte, quantas camisas dão sorte, né? Camisa do Ipiranga é verde e amarela. Um ano aí que a gente, tava difícil e não sei o que lá, daí começamos a apelar para tudo que é lado. Muitas vezes o resultado acontece porque ele tem que acontecer. Aí levamos o padre, fomos buscar deu banda. Isso aí é uma crença. E quando tu tá fragilizado, que tu tá meio mal, tu acredita nessas coisas. Já espalhamos sal grosso lá nas goleiras, espalhamos sal grosso em todo o estádio. Mas isso aí tudo foi feito, a vida inteira. Mas que hoje não vai ser o nosso dia. Não se imaginavam o Ipiranga disputando Copa do Brasil, o Ipiranga disputando o Brasileiro Série C, buscando até a Série B da competição. Agora, Ipiranga indo lá para Alagoas, o Ipiranga indo lá para o Pará. A bola pé direito, colocou! O Ipiranga jogando no Rio de Janeiro contra Fluminense, contra Botafogo, Copa do Brasil, jogando contra Figueirense. Era difícil de imaginar. 100 anos de Ipiranga é uma conquista para o clube, é uma conquista para a comunidade. Significa que o clube teve vitalidade, teve força, teve renovação para conseguir chegar com todo esse período vivo, né? Representando com as suas cores toda uma enorme região. Hoje Ipiranga está entre os 50 maiores clubes do Brasil, quanto do ponto de vista econômico, pelo aquilo que se atrai de investimentos para a cidade através do esporte, quanto pela questão da autoestima, porque com certeza quando o Ipiranga vence, ou quando venceu ao longo desses 100 anos, nós trouxemos lazer, bem-estar, aquele sentimento de vitória que a gente tem compartilhado quando o nosso clube do coração vence. Digo, hoje foi que o Ipiranga vai ganhar, deu certo. Essa medalha que está aqui é do vice-campeonato gaúcho, né? Nós conquistamos com muita honra, nos orgulhamos muito desse título de vice-campeão e esse foi o maior título que o Ipiranga conquistou ao longo de sua história a nível estadual. O primeiro sonho para o Ipiranga é que nós estejamos numa Série B logo, né? Isso muda o patamar do clube, né? Principalmente pelas questões financeiras envolvidas. E não somente o clube, mas também a comunidade. O grande sonho do Adilson como presidente é colocar o Ipiranga numa Série B nacional. Em seguida a bola vai rolar aqui no estádio Colosso da Lagoa. Ipiranga e... Assim como nós perdemos aqueles que têm ofendido